Fala pessoal, Carol aqui e no vídeo de hoje eu vou te mostrar os top 4 gatilhos de entrada mais poderosos no trading, os que mais me geram resultados. E é claro, você vai aprender o que são esses gatilhos de entrada, quais são e como aplicar eles no gráfico. E se você é novo no canal, te convido a se inscrever. Aqui eu ajudo traders iniciantes a se tornarem consistentes no Forex. E é claro, deixa o like no vídeo, porque ajuda bastante o YouTube a divulgar para mais pessoas esse conteúdo aqui, que deu um certo trabalho, né? Então, não custa nada você deixar o seu like para aumentar o alcance do nosso canal. Então, vamos lá. Os top 4 gatilhos de entrada mais poderosos no trading. Primeiro, né, você precisa saber o que são gatilhos de entrada. Então, gatilho de entrada, eles são padrões que sinalizam uma entrada a favor da sua análise. Então, você fez uma análise e você identificou que o preço está subindo, né? Fazendo, então, topos e fundos mais altos. Então, o que é o gatilho de entrada, né? Nesse caso, é você aguardar uma correção em um tempo gráfico maior, né? E descer para o tempo gráfico menor, encontrar o seu gatilho de entrada e surfar, então, esse movimento de alta que você já tinha analisado no tempo gráfico maior, tá? Então, basicamente, isso que é gatilho de entrada, tá? É um padrão que você encontra em um tempo gráfico menor e entra a favor da sua análise. Então, vamos lá. Quais padrões você vai aprender hoje, né? Então, padrão bandeira, triângulo, imbalance e order block. Esses dois últimos são muito importantes, então espero que você preste bem atenção, que eu tenho certeza que depois que você aprender como funcionam esses dois gatilhos aqui, você nunca mais verá o mercado Forex da mesma forma. Não só o Forex, mas B3, enfim. Então, vamos lá para padrão bandeira de alta. Então, nesse caso, o preço está em tendência de alta, né? Fez um topo e começou a corrigir, formando uma bandeira. Então, eu aguardo o preço romper, retestar essa região de resistência da bandeira e compro com a projeção do alvo do mastro da bandeira. E a bandeira de baixo, a mesma coisa, né? O preço está em queda, começa a corrigir, aguarda então rompimento, um pequeno reteste e surfo a queda, projetando o mastro dessa bandeira lá para baixo. Então, vamos ver aqui um exemplo mais prático, né? Então, olha só, o preço fez esse impulso de alta. Vamos trocar a cor. Olha só, fez o impulso de alta. Então, formou o mastro da bandeira, depois corrigiu. Em seguida, rompeu. Teve um pequeno reteste. Você entra no rompimento, coloca o seu stop abaixo desse último fundo e projeta o mastro, olha só, lá para cima. E olha só como o preço, então, foi, né? Sem muito esforço para o alvo projetado, né? Até rompeu. Nesse caso, foi até além da projeção. Então, esse é um padrão bastante eficaz e bem simples de você identificar. Não fique procurando coisas difíceis no trading, tá? O trading precisa ser simples. Agora, vamos para o padrão de bandeira de baixa. Então, o preço em queda, formou o mastro, corrigiu, teve o rompimento, um pequeno reteste nesse suporte, né? Então, a entrada se dá aqui, o seu stop aqui em cima, nesse último topo, e você então surfa a projeção do mastro
da bandeira, né, que você tinha feito aqui anteriormente. E o preço, ó, ele vai de novo, né, sem muito esforço para o alvo. Agora vamos para o segundo padrão, que é triângulo de alta. Então, olha só, não importa se é triângulo retângulo, se é triângulo simétrico, assimétrico, não importa, tá? Você precisa entender o contexto. Então, se o contexto está altista, se o preço formou um topo, formou um fundo, começou a acumular, formando um triângulo, eu aguardo o rompimento desse triângulo e entro a favor na compra, tá? No caso de um triângulo de baixa, a mesma coisa, né? O preço está em queda, o preço começou a corrigir, formando um triângulo, eu aguardo o rompimento e entro na venda. E aí o triângulo, como nós fazemos, então, a projeção de alvo, né? A gente identifica, então, um topo, nesse caso, né? Tivemos um topo e um fundo. Tivemos, então, ó, a acumulação, formando o triângulo. Então, o que você faz nesse caso? Você mede os vértices do triângulo, tá? Entre aqui esse fundo e esse último topo. Então, você mede a região, né, do suporte da resistência e você projeta como alvo lá para cima, tá? E veja como o preço ali, então, acumula, rompe, faz um pequeno pullback, em seguida vai sem esforço para o alvo, né, projetado. No caso, você pode colocar o seu stop nesse último fundo, ou então ser mais agressivo ainda, né, colocar o stop nesse fundo aqui acima e surfar o movimento. Então, bem simples também, bem prático de entender, né, e de aplicar. Agora vamos para o triângulo de baixa. No caso do triângulo de baixa, então o preço está em queda, faz uma acumulação e no rompimento eu entro, coloco meu stop acima do último topo e surfo o movimento de queda. Então, também o preço foi sem esforço no alvo projetado do vértice do triângulo, tá? Então, projeto o vértice aqui como alvo e aguardo, então, a ação do preço ser feita. Então, perceba também bem simples aí de você aplicar. Agora, vamos para imbalance de alta e imbalance de baixa. Imbalance é o conceito institucional, tá? E basicamente significa um desequilíbrio no preço. Então, no caso do imbalance, será uma candle de força muito grande. Deixa eu pegar aqui esse para ilustrar. Olha só, então será uma candle de força grande, significando o quê? Teve muito momentum no mercado, ou seja, teve muito comprador aqui e formou uma candle de força enorme, né? Ocasionando um desequilíbrio no mercado, né? Porque o mercado precisa de compradores e vendedores. Quando tem muito mais vendedores do que compradores que impulsionam o preço com muita força lá para cima, então automaticamente ocorre um imbalance e, é claro, podemos esperar uma correção no imbalance de no mínimo 50% a correção, tá? Então, você passa o Fibonacci aí
e vê os 50%, né? Mede aí os 50% e aguarda então o preço testar os 50% e você abre uma compra a favor do movimento de alta. E o imbalance de baixa então acontece quando há um desequilíbrio no preço, onde os vendedores tomam conta, né? Então forma uma grande vela vendedora. Muito mais vendedores do que compradores entram no mercado, causam um desequilíbrio. E aí você pode, então, colocar o Fibonacci de 0 a 100, no sentido do movimento dessa candle, aguardar o preço chegar nos 50% e vender a favor desse movimento de queda. Então, vamos ver agora um exemplo aqui para você. O imbalance de alta. Então, olha só, o preço estava fazendo impulso, fez uma correção, fez um impulso, formando um imbalance, né, um desequilíbrio, então uma candle enorme aqui, né? Em seguida, pequenas correções e você aguarda o quê? O preço testar essa região do imbalance, então perceba como é cirúrgico, né? O preço vem, busca o imbalance e de repente explode lá para cima. Então, esse é o exemplo do imbalance de alta. E se você colocasse Fibonacci aqui de 0 a 100%, né, nessa vela, você iria perceber que o preço reagiu justamente na região dos 50% desse imbalance. Então, é poderosíssimo também esse gatilho de entrada. Recomendo que você depois faça backtest no gráfico procurando imbalance e reações no imbalance, tá? Agora vamos para imbalance de baixa. Olha só, então, preço em queda formou essa candle enorme de venda. Em seguida, teve então um reteste nessa candle, nesse imbalance, na região do que? 50% do imbalance, e o preço então derreteu. Então, veja aí. Então, vale muito a pena fazer backtest no imbalance, né? Assim como todos os padrões que eu tô te mostrando aqui, tá? Todos os gatilhos, vale muito a pena. Agora vamos para o último, que é Order Block de alta e Order Block de baixo. O que é Order Block? É um bloco de ordens institucionais. Então, perceba que a instituição sempre está no Forex, atuando, manipulando o preço e levando o preço para a direção onde ela quer. E você identificar order block é muito importante, porque você consegue refinar ainda mais a sua análise e entender os pontos de interesses institucionais para você, então, abrir as suas posições. No caso do order block, teremos o bullish e o bearish order block. Então, essa daqui é a bullish order block, que é a última vela de queda antes de uma subida. Então, quando o mercado está imprimindo um topo, cria um novo fundo. Esse novo fundo tem um order block, um bloco de ordens institucionais. Em seguida, o preço faz um novo impulso de alta, quebrando o topo anterior, e quando o preço volta para testar esse fundo anterior e não rompe, significa que provavelmente o preço buscou um order block e agora o preço quer continuar seguindo o seu movimento de alta. Tá? Então, o order block, na verdade, serve, sim, como gatilho de entrada. E aqui vamos ter, então, a bearish order block. Então, vamos escrever aqui, né? Tivemos a bullish, agora vamos ter a bearish order block. Que é o quê? É um bloco de ordens institucional de queda, né? É a última vela de alta antes de uma queda. Então, nesse caso, o mercado está baixista, cria um topo mais baixo,
rompe o fundo mais baixo anterior, criando um novo fundo mais baixo. Em seguida, o preço volta e não rompe o topo anterior. Testando o order block e seguindo, então, o seu movimento de queda. Então, vamos ver agora um exemplo no gráfico para você entender melhor, né, esses conceitos aqui. Então, olha só. Movimento de alta, o preço, então, cria um topo mais alto, um fundo mais alto do que o anterior. Temos uma pequena correção. Não há rompimento do fundo anterior. Então, ó, cria-se um novo fundo mais alto. O preço, então, rompe o topo anterior. Testa novamente o fundo mais alto, não rompendo. E aí, a gente abre o nosso trade, né? Após o rompimento desse topo mais alto. Então, olha só, rompimento com candle de força e o preço corrigiu um pouco, em seguida foi lá para cima. Agora vamos ver order block de baixa. Então, o preço veio em queda, cria um order block, desce novamente. Nesse caso aqui, esse fundo foi mais alto do que o fundo anterior, né? O preço busca o order block, não rompe o topo anterior e derrete lá para baixo. Então, esses foram os 4 gatilhos de entrada. Espero que você tenha gostado, espero que tenha te ajudado. E agora a lição de casa para você, né? Vá no gráfico estudar, vá fazer backtesting, porque é só assim, com o tempo de tela e aplicando os conceitos que você aprende, que realmente você vai ter bons resultados no trading, tá? Não delegue, não terceirize o seu sucesso para ninguém. Abraço e até o próximo vídeo. Tchau!